toma conversa aqui com o Cláudio e também com o Borgo, que eu tenho mais um convidado nesta manhã. Eu tenho a honra de conversar com o médico urologista Dr. Carlo Passerotti. Carlo, uma honra te ver e te ouvir aqui na programação da Jovem Pan, mesmo porque o que você vem trazer para a nossa audiência é informação importante, é informação de primeira qualidade. A gente vem falar só para você ter uma ideia de um assunto, né, que muitos negligenciam, que é o crescimento da próstata, né, também todos os exames que podem levar a esse diagnóstico, e falar sobre um procedimento, né, usado por um hospital em São Paulo, que está pela primeira vez, né, usando de uma técnica muito menos invasiva, e é dessa informação que a gente vai tratar agora com o querido doutor Carlo Passerotti. Carlo, querido, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com você, estar aqui junto com você, meu amigo. Carlo, se você quiser liberar a tua câmera, se for da tua vontade, a gente pode te ver também aqui na programação via YouTube, viu, Carlo? Tá aparecendo? Vamos lá. Ainda não, a gente não consegue te ver. Por enquanto o doutor está bem bonito na imagem, hein, sem doutor? Sem problemas, doutor. Vamos lá. Se tivesse a imagem, mas... Sem problemas. Doutor, o importante é a informação que a gente traz. Primeiramente, antes de falarmos dessa cirurgia, essa técnica utilizada neste hospital em São Paulo, e é disso que o senhor vem tratar, vamos à causa, né? O crescimento da próstata e os motivos pelo qual o homem passa por esse problema, doutor. Doutor Carlo? Está me ouvindo? Estou ouvindo, perfeito. O senhor ouviu a minha questão? Ouvi. Eu não sei se a minha câmera está entrando. Não tem problema, doutor, não se preocupe, a gente está ouvindo o senhor perfeitamente. Mas esse problema, na verdade, atinge todos nós, homens, né? E ele acaba que causa esse aumento da próstata causa uma dificuldade para urinar. Os homens passam a ter jato fraco, dificuldade, e se adaptam a isso. Eu passo a acordar muitas vezes à noite, e é uma coisa que incomoda muito os homens, acaba com a qualidade de vida dos homens, né? E isso, a tendência é que piore com a idade. Quando você chega um paciente de 80, 90 anos, todos nós vamos ter, né? Esse sintoma, né? Sim, então, eu ia perguntar para o senhor com relação à idade, doutor. A faixa etária onde é possível já notar, ou quais são os sintomas desse crescimento da próstata? A partir de 40 anos a gente consegue notar esses sintomas, né? Uma certa dificuldade, pode ter tudo, mas vai ter... Doutor? Tá falhando. Está falhando. Mas agora eu ouvi, estamos ouvindo, a partir dos 40 anos... 40 anos a gente já pode notar o aumento da próstata, mas com 80, 70, 80, 90 anos é extremamente frequente, né? Doutor, isso significa algum problema ou é em função simplesmente da idade? E se for um problema, como tratá-lo de fato? Ele é simplesmente da idade. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma dificuldade para urinar, esse paciente com a idade só vai piorar. Só que a gente se adapta, né, Tolê? A gente começa a fazer coisas na nossa vida, às vezes sem perceber, deixar de tomar água, deixar de se cuidar por alguns motivos, principalmente pela dificuldade que você tem para urinar, você quer tentar ir menos ao banheiro. Outra coisa, você acaba... Eu brinco que os pacientes começam a preferir uma passagem no corredor, em vez de preferir na janelinha para ver a paisagem, ele prefere no corredor para ir no banheiro. Então, começa a acordar várias vezes da noite, 2, 3, 4, 5. Eu tive pacientes que acordavam 10 vezes da noite, ou seja, ele não dormia. E você se adapta a isso. Então, o homem acaba aceitando essa condição sem realmente precisar, porque você tem tratamentos bons e efetivos para isso, né? Doutor, e nesse caso, dificuldade vira sinônimo de dor ou só o incômodo realmente dessas vezes repetidas ao banheiro, enfim? Então, esse paciente pode ter dor, pode ter, além da dificuldade, ele pode ter infecções de repetição, pode ter cálculo na bexiga. O Bolsonaro teve cálculo na bexiga, teve que operar por conta disso. Isso é público, na verdade, né? E, por exemplo, tiveram outras pessoas que
Pelé teve que operar, então tiveram outras pessoas que tiveram que operar hiperplasia por causa do crescimento ou porque retém. É interessante, porque olha que você pega no SUS, que infelizmente o tratamento demora demais, tem uma fila para tratamento de hiperplasia de perto de 3 anos. 50% a 60% dos pacientes já estão sondados, ou seja, já pega pacientes que estão trocando sonda, deixando de fazer suas atividades normais por causa dessa sonda, que ficam às vezes 1 ano sondado, por causa da retenção. E o que a gente quer, na verdade, no tratamento da hiperplasia é prevenir que você tenha um problema de bexiga ou dos rins. Sim. Agora, doutor, e com relação ao tratamento, é medicamentoso, ele é cirúrgico? E no caso, se cirúrgico, a gente já entra no assunto que o traz aqui, que é com relação a essa nova técnica. Qual é a melhor linha de tratamento ou cada etapa deste problema tem uma forma de tratar? Então, cada etapa, o tamanho da próstata não é documento. E o que é documento, na verdade, é a repercussão que essa próstata dá. E daí a gente tem uma etapa de tratamento. A gente tenta, no começo, quando a repercussão que essa próstata dá é pequena, a gente tenta fazer com que o paciente melhore com remédio, por exemplo. Só que o remédio tem vários efeitos colaterais. Tem ejaculação retrógrada, diminui a ejaculação, tem remédios que dão até impotência. Então, a primeira linha de tratamento normalmente é o remédio. A segunda linha de tratamento já é cirúrgica. Você tem tratamentos mais simples, como a embolização, esse novo tratamento agora que a gente está trazendo para cá para o Brasil, e tratamentos mais complexos, que é a raspagem antigamente, né? Que se falava antigamente a raspagem, que pode ser feita de diversas formas, inclusive com uma cirurgia aberta, você tirar o miolo da próstata. Doutor, e isso acomete independentemente da qualidade de vida, de hábitos? Eu volto nesse ponto ainda na causa, né? Porque me chama a atenção o seguinte: nós temos um Brasil continental, nós temos um Brasil de condição diferente de vida desse ou daquele, né? Hábitos diferentes, desde o sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, outros que praticam regularmente atividade física, têm uma boa qualidade de vida, inclusive de bons relacionamentos. Quem é que pode, neste caso, além da idade, estar mais sujeito ao crescimento da próstata? É importante que uma coisa que a gente tem que deixar claro, isso é completamente diferente dos fatores que causam o câncer, né? Do risco do câncer. Então, a hiperplasia é o crescimento benigno da próstata, tá? É o crescimento do miolo dela. Tá. E alguns fatores que a gente sabe, por exemplo, o sedentarismo aumenta, gordura na dieta, pacientes que comem mais coisas gordurosas, obesidade aumenta o risco. Teoricamente, beber vinho poderia diminuir um pouco esse crescimento, mas a coisa mais importante é genética. Você teve o pai que teve um aumento de próstata, alguma coisa nesse sentido, você vai provavelmente ter. E o risco maior é a idade, né? Então, a idade vai fazer com que nós todos tenhamos isso. Doutor, e diante do insucesso no tratamento medicamentoso, partimos então para a intervenção cirúrgica. O senhor está trazendo para o Brasil uma nova técnica, e eu gostaria que o senhor contasse para nós do que se trata, doutor Carlos. Essa técnica nova é uma técnica que já existe nos Estados Unidos, na verdade, há 5, 6 anos. Tá? Ela foi aprovada no final do ano na Anvisa aqui no Brasil, final do ano, começo desse ano, e ela chegou agora no Brasil. Essa técnica a gente usa, através de um aparelho, a gente entra pela uretra, olha como se fosse uma endoscopia, a gente olha a próstata e com isso a gente consegue disparar um vapor de água. É uma agulha que você coloca na próstata em certos pontos e você coloca um vapor de água, um vapor de água a mais de 100 graus, ele causa como se fosse uma destruição celular ali, como se fosse uma queimadura dentro da próstata. Então, isso é importante entender que o vapor de água, essa água quente, não entra em contato com a bexiga ou com a próstata. Ela só entra em contato dentro do tecido prostático. E essa destruição de células que ela causa, vai causar, com essa queimadura, vai causar uma cicatrização disso, uma fibrose que vai murchar a próstata. Os trabalhos mostram uma redução de até 50% na próstata e melhora importante tanto na micção, importante no esvaziamento da bexiga
e sem praticamente efeitos colaterais. Então, a grande vantagem desse método é um método simples, é um método que traz um bom resultado para a micção, ou seja, o paciente alivia bastante e dificilmente ele causa efeitos colaterais. Os maiores efeitos colaterais de qualquer tratamento de próstata é incontinência, impotência, que o homem morre de medo de acontecer, e ejaculação retrógrada, que é a ejaculação voltar para dentro da bexiga, pelo alargamento do canal. Esse método dificilmente traz. E o mais interessante, na verdade, Pitolhão, é um método extremamente simples, onde você faz um procedimento em 5, 10 minutos, ou seja, o paciente entre entrar e sair do hospital é 2 a 3 horas, ou da clínica, porque dá para fazer até num consultório médico, e esse procedimento é extremamente rápido, né? Com pouco desconforto. Doutor, e ele deve entrar na rede pública? Ainda não? Qual é a expectativa dessa população que nos ouve agora de poder buscar esta alternativa? Eu espero que as autoridades e o governo veja isso com bons olhos, porque isso pode ajudar sim a diminuir a fila no SUS até. Você pode ajudar a aliviar os sintomas desses pacientes. E a durabilidade, apesar da gente não ter dados de durabilidade em 10 anos, em 5 anos, ela é muito boa. Só 4,4% dos pacientes, ou seja, ao redor de 5%, que vai ter que fazer alguma coisa, tomar um remédio em 5 anos. Ou seja, a gente consegue tratar esses pacientes por bastante tempo. E você pode repetir o procedimento. E em vez de fazer uma cirurgia, como a gente tem falta de leito no SUS, em vez de fazer uma cirurgia, você consegue fazer 5, 6, 7 cirurgias num dia. Isso talvez seja um ganho imenso no SUS para a gente. Sem dúvida alguma. E motivos de sobra para a gente ver isso rapidamente, ter adesão do Sistema Único de Saúde. Agora, doutor, e ainda tratando desta nova técnica, diante de todos os benefícios que ela traz, e já apontados aqui pelo senhor, o senhor entende que ela vai ser a medicina, ou os médicos, vou para os médicos, vai ter aderência, vai ter a indicação, porque eu quero crer que vai precisar de um profissional especializado para executá-la. Já está sendo disseminado, os profissionais, seus colegas, já entenderam a importância, né, de buscar essa alternativa? Como é que a gente vai fazer com que essa notícia chegue longe, para que as pessoas busquem de fato esse caminho? As pessoas os urologistas já estão buscando treinamento para fazer esse procedimento. E isso vai ser rapidamente disseminado, porque é uma tecnologia muito boa e facilmente aplicável. Não precisa de grandes treinamentos, na verdade. Então, eu tenho certeza que isso vai disseminar rapidamente. Não tenho dúvida disso. Isso não substitui as técnicas antigas, mas é um meio do caminho, é um jeito da gente tratar de uma forma menos invasiva os casos intermediários, por exemplo, que não tinha tratamento. Agora, doutor, e já é uma realidade hoje em São Paulo essa cirurgia, é isso? Essa cirurgia já é uma realidade em São Paulo, a gente já está fazendo de rotina, já foram feitos vários casos aqui em São Paulo. Os pacientes tiveram ótimos resultados. Os primeiros pacientes tiveram ótimos resultados, nenhuma complicação. Fizemos 3 casos no primeiro dia. E esses 3 casos já foram tirados à sonda, os pacientes estão bem e estão muito satisfeitos. Óbvio que o paciente vai sentir realmente uma melhora importante depois de 2, 3 meses de tratamento, né? Não é imediato. Doutor, e os planos de saúde, seguro-saúde, vão cobrir essa nova técnica? Com certeza, num futuro breve, eles devem cobrir, né? Os planos para cobrirem têm, além das dificuldades que a gente tem normalmente, levam muito tempo, né? Por exemplo, uma cirurgia robótica, que já tem no Brasil desde 2008, até hoje não é coberto pela maior parte dos planos. Então, a tendência é que demore um pouco, mas eles já pagam, já tem como você colocar isso, porque é um método de vaporização da próstata. Esse procedimento já está na tabela para ser utilizado. Então, pelo menos parcialmente, já dá para ser coberto pelo plano. Doutor, eu quero agradecê-lo, viu, pelo alerta e pela notícia que o senhor traz diante de uma oportunidade que chega ao Brasil. É notícia nova, né? É novidade, e é por isso que o doutor Carlos, inclusive nós nos provocamos para que essa conversa acontecesse aqui, no intuito de informar
né, não só médicos que nos acompanham nesse momento, mas também com você que passa por esse momento em função da idade, em função dos hábitos da vida, por esse crescimento da próstata e as suas consequências, né, doutor? Com certeza, acho que esse método é extremamente interessante e vai se difundir rapidamente, com certeza. Nós já estamos até pensando em levar para o interior, né, Tolê? Até pensando em começar esse método em Bauru para poder disseminar para os pacientes. Doutor, muita sorte para o senhor, parabéns pelo trabalho, obrigado pela confiança, né, fazendo com que a gente seja agente divulgador desse trabalho por aqui, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e é um prazer estar aqui, Tolê. Obrigado. Obrigado, doutor Carlo Passerotti, médico urologista. Já já esse destaque vai estar